Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, assim, monumental dos primórdios do cristianismo, Inácio de Antioquia. Ele talvez não seja tão famoso quanto os apóstolos, né? Mas olha, o papel dele foi absolutamente decisivo para moldar a igreja que a gente conhece hoje. Vamos pensar numa coisa. A primeira geração, sabe, aquela que viu Cristo, que andou com ele, estava desaparecendo. A igreja, por sua vez, sofria perseguição por fora e, para piorar, divisões por dentro. E aí fica a pergunta, sem os apóstolos, sem uma liderança ali clara, como é que essa fé, ainda tão nova, não se quebrou em 1000 pedaços, em 1000 seitas diferentes? Como ela sobreviveu? Pois é, e a resposta é um paradoxo incrível. A solução para essa crise de autoridade toda não veio de um imperador, nem de um grande concílio feito em tempos de paz. Não. Ela veio das correntes de um bispo já idoso, um prisioneiro a caminho de Roma para ser literalmente devorado por feras. O nome dele? Inácio. E foram as correntes dele que, de certa forma, se tornaram o alicerce da igreja. Ok, então vamos entender isso melhor. Para sacar a importância do Inácio, a gente precisa enxergar ele como o que ele realmente foi: um elo. Um elo vital que conectou duas épocas, a Era dos Apóstolos com a igreja que viria depois, garantindo que essa corrente da tradição não se partisse no meio do caminho. E que momento para viver, hein? O perigo vinha de dois lados. De fora tinha o Império Romano com o imperador Trajano perseguindo os cristãos. E de dentro, o que talvez fosse ainda pior, surgiam as heresias. Uma delas, o docetismo, dizia que Cristo não teve um corpo de verdade, que só parecia humano. Isso ameaçava corroer a fé pela base. E Inácio? Bom, ele lutou nessas duas frentes ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta, mas quem era Inácio para ter toda essa autoridade? E a resposta é a chave de tudo. A autoridade dele não veio do nada. Ele não se autoproclamou líder. Ele foi o terceiro bispo de Antioquia, uma igreja fundada, olha só, pelo próprio apóstolo Pedro. A tradição, que foi registrada por historiadores da época, como Eusébio, conta que ele foi ordenado pelos próprios apóstolos. Isso dava a ele uma legitimidade, assim, inquestionável. Ele podia falar em nome da fé apostólica original. Então, a gente chega na jornada final dele, a viagem para Roma. E é aqui, nesse contexto, que nascem as cartas dele que sobreviveram até hoje. O que tinha tudo para ser uma história de derrota, de um prisioneiro caminhando para a morte, se transforma numa das ações pastorais mais potentes da história da igreja. Imagina a cena. Ele foi condenado a morrer no Coliseu. Então ele é forçado a marchar a pé, da Síria até Roma. Uma viagem longa, brutal. Mas na visão dele, a providência transformou essa marcha da morte num púlpito itinerante. No caminho, ele recebia visitas de várias igrejas, e foi aí que ele escreveu suas cartas, ensinando, corrigindo erros e, principalmente, unificando as comunidades cristãs. As correntes que o prendiam viraram o seu megafone. E para a gente ter uma ideia do quão brutal foi essa viagem, olha só o que ele mesmo escreveu. Estou acorrentado a 10 leopardos, que é o destacamento de soldados. Ele não estava num passeio. Ele compara os guardas dele a leopardos, que ficavam ainda piores quando ele tentava ser bom com eles. Mesmo debaixo dessa crueldade toda, o foco dele continuava um só: cuidar do seu povo. Beleza, mas qual era a grande mensagem de Inácio nessa campanha final dele? A palavra-chave é unidade. Só que para ele, unidade não era só um sentimento bonito, uma ideia vaga. Não, unidade tinha uma estrutura, uma arquitetura muito específica, pensada para ser uma verdadeira fortaleza contra o caos da divisão e da heresia. E aqui está o ponto central do pensamento dele. Inácio é a primeira testemunha clara do que os estudiosos chamam de episcopado monárquico. Que nome, né? Mas a ideia é simples. Cada igreja local deveria ter um único bispo como líder. E para ele, isso não era só uma questão de organização, de administração, era uma espécie de tecnologia espiritual, uma estrutura que vinha de Deus para proteger a doutrina correta. Vamos ver como isso funcionava na prática. O modelo do Inácio tem 3 partes. No topo, o bispo, que representa Deus Pai. Ele é o centro visível da unidade. Abaixo dele, os presbíteros, que são como o conselho do bispo, representando o grupo dos apóstolos. E, por fim, os diáconos, que representam Jesus Cristo enquanto servo, cuidando da administração e do serviço na comunidade. É como se fosse um reflexo da ordem do céu aqui na terra. E olha, ele não aliviava nem um pouco ao falar da importância disso. Para Inácio,
Fazer qualquer coisa sem o bispo, celebrar a Eucaristia, batizar, o que for, era basicamente não ter a consciência pura. A união com o bispo era o teste final, a prova de fogo da fidelidade de um cristão. Ok, então essa estrutura era o esqueleto. Mas e a carne e o sangue? Qual era a fé que esse esqueleto sustentava? Agora a gente vai ver os pilares da doutrina que o Inácio defendeu com unhas de dentes, principalmente contra as heresias da época. Essa parte aqui é fundamental para a gente entender a briga do Inácio. Lembra daqueles hereges, os docetistas? Eles diziam que Jesus só parecia ter um corpo de carne. E aí vem a conexão fatal. Se o corpo de Jesus não foi real, então a Eucaristia também não pode ser o corpo real dele. Seria só um símbolo. Inácio percebeu o perigo mortal dessa ideia. Então, ele bateu de frente com uma afirmação super forte. A Eucaristia é, de fato, a verdadeira carne do nosso Salvador. Para ele, era simples. Negar a realidade da Eucaristia era negar que Jesus veio em carne e osso e, no fim das contas, negar a própria salvação. E ele foi além. Inácio deu um nome para a Eucaristia que é de uma profundidade teológica incrível. Ele a chamou de fármacon athanasias, que em grego significa remédio da imortalidade. A ideia é genial. Ao receber o corpo ressuscitado de Cristo, a gente recebe um antídoto contra a morte, algo que prepare o nosso próprio corpo para a ressurreição. É uma teologia muito física, muito concreta e poderosa. Tem outro ponto muito interessante nas cartas dele. Quando Inácio escreve para as outras igrejas, o tom é de quem ensina, de quem dá ordens. Mas quando ele escreve para a igreja de Roma, o tom muda, completamente. Ele usa vários títulos de honra e diz que a igreja de Roma é aquela que preside na caridade. Muitos estudiosos hoje veem essa frase como um dos primeiros testemunhos da primazia de Roma, um reconhecimento de que ela tinha uma autoridade especial sobre todas as outras igrejas. E agora, a gente chega no clímax da vida e da teologia de Inácio. O jeito como ele enxergava o próprio martírio que ele sabia que estava chegando. Para ele, a morte não era o fim trágico, mas sim a realização final de tudo aquilo em que ele acreditava. E isso nos leva à frase talvez mais famosa e mais forte dele. Ele escreveu aos romanos implorando para que eles não tentassem impedir a execução dele. E ele explica o porquê com essa imagem. Sou trigo de Deus, e devo ser moído pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. É impressionante. Ele viu o próprio corpo como um grão de trigo que precisava ser moído pelos leões para virar um pão, uma oferta para Cristo. Essa frase resume a teologia dele de uma forma brilhante. O martírio não é uma derrota, não é uma tragédia. É a consumação da fé, o ato final de um discípulo. É a imitação perfeita do sacrifício do próprio Cristo. Com essa visão, a arena do Coliseu deixa de ser um lugar de horror e vira um altar, e o mártir se torna uma oferta eucarística, se unindo a Cristo na sua paixão. Então, resumindo tudo, o legado de Inácio é imenso. Ele praticamente codificou a hierarquia da igreja com bispos, presbíteros e diáconos. Ele defendeu com toda a força a presença real de Cristo na Eucaristia, deu um dos primeiros testemunhos sobre a primazia da igreja de Roma e, por fim, definiu o martírio como a maior imitação de Cristo. É muita coisa. E a gente termina com uma pergunta que o legado do Inácio nos deixa, uma pergunta que ecoa até hoje. Para uma fé poder sobreviver, a estrutura que ele defendeu, ela é uma fortaleza que protege ou ela é uma gaiola que prende? A insistência dele na hierarquia e na obediência foi essencial para proteger a fé de se despedaçar? Ou será que essa mesma estrutura, em outros tempos, correu o risco de sufocar o espírito? A vida de Inácio parece dar uma resposta clara. Em tempos de crise, uma fortaleza é exatamente o que se precisa. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa nossa análise.